O articulador é um instrumento mecânico que representa a maxila, mandíbula e articulação temporomandibular. Os articuladores Dentiflex 12000 Plus são do tipo Arcon, com distância intercondilar fixa e possui mecânica estrutural resistente que garante maior estabilidade nos movimentos de abertura, protrusão e lateralidade de forma livre e precisa. Seu design proporciona excelente visibilidade e ergonomia. As placas de montagem tipo trilho permitem a remoção do modelo sem a quebra do gesso e sua fixação magnética contribui para uma rápida troca de casos clínicos. As guias condilares são curvas para uma reprodução mais fiel à anatomia humana. Possuem trava central para alinhamento dos ramos e possibilita a abertura em 180 graus, com o pino de apoio na posição aberta. Permite regulagem dos ângulos das guias condilares e de Bennett, e seu sistema de imobilização dos movimentos é conjunção de silicone. Arcos faciais. É um instrumento utilizado para registrar e transferir para o articulador a posição espacial da maxila do paciente em relação à base do crânio e ao eixo de rotação condilar. Do tipo anatômico, com juntas universais de aperto manual, eliminando o uso de chaves. Suas aurículas de plástico são anatômicas. Registro com o arco facial. Com o material de registro do tipo Gotiva, estabeleça 3 pontos no garfo para dentado, 2 na região posterior, em cada M-arco, e 1 na região anterior. No momento do registro da arcada superior, centralize a haste do garfo com a linha média facial do paciente e pressione sobre a superfície oclusal dos dentes superiores até a plastificação do material. Prove o modelo de gesso no material de registro para confirmar sua estabilidade. Solte os parafusos das hastes universais do arco facial para que tenha um bom deslizamento dos seus componentes e encaixe e aperte o parafuso de fixação do relator Nasion na barra transversal. Retorne o garfo com o registro da mordida em posição correta na boca e peça para o paciente manter o mesmo pressionando a parte inferior do garfo com os dedos polegares bilateralmente contra a maxila. Posicione o arco facial introduzindo o conjunto de fixação com as juntas universais na haste do garfo de mordida e adapte as aurículas de plástico no conduto auditivo externo e aperte os 3 parafusos de fixação das hastes laterais do arco facial para não abrir o conjunto. Apoie e pressione o relator Nasion na glabela do paciente, apertando o parafuso de fixação da haste do relator Nasion. Com o relator Nasion e o arco facial posicionados, deve-se primeiramente apertar a junta universal da haste vertical, com uma ligeira pressão dos dedos, deste conjunto para cima. E em seguida devemos fixar a junta universal da haste horizontal, tomando-se o cuidado de deixar mais próxima da forquilha do garfo. Observação: apertar firmemente as juntas universais para evitar o deslocamento. Antes de remover o arco facial, devemos checar se as dentações do registro do garfo de mordida estão perfeitamente adaptadas na oclusal e incisal dos dentes superiores. Se não estiverem, precisa repetir a montagem. Para a remoção do arco facial, solte o parafuso de fixação do relator Nasion e o parafuso central das hastes laterais e retire todo o conjunto com cuidado. As juntas universais são sensíveis e devemos tomar o cuidado de não tocar nas juntas universais próxima do garfo.
Montagem dos modelos no articulador. Ajuste os ângulos das guias condilares em 30 graus e de Bennett em 15 graus, apertando suavemente os parafusos. Empurre as travas para trás, de modo que os ramos fiquem alinhados. Montagem do modelo superior. Adaptação do arco facial com o registro da posição da maxila no articulador e sem o relator naso. Posicione os orifícios das aurículas de plástico que estão nas extremidades das hastes laterais, nos pinos laterais de encaixe do articulador, com o ramo superior levantado. Após, abaixe o ramo superior até tocar a haste transversal do articulador e aperte o parafuso central de fixação das hastes laterais. Em seguida, colocamos o modelo superior do paciente com retenções e previamente umedecido sobre o registro do garfo de mordida, sempre observando a posição correta. Colocar o suporte do garfo opcional no ramo inferior do articulador para melhor estabilidade do conjunto. Com o articulador aberto em 180 graus, utilizando o pino de apoio que é parafusado no ramo superior do articulador. Deve-se manipular um gesso do tipo pedra, seguindo as orientações do fabricante. E colocar uma porção adequada em cima do modelo superior e parte da mistura de gesso nas retenções da placa de montagem em quantidade suficiente. Feche o articulador até que o ramo superior toque a barra transversal do arco facial e aguarde a presa ou solidificação do gesso. Após a presa do gesso, retire o arco facial, soltando o parafuso central das hastes laterais e assim abrindo as hastes para retirada. Montagem do modelo inferior. Retire o apoio de suporte do garfo e adapte a placa de montagem no ramo inferior. Coloca-se o pino guia incisal no ramo superior do articulador com a ponta fendada para cima e a ponta arredondada no meio da mesa guia incisal. Na parte superior tem um traçado contínuo que circunda todo o pino. Este traçado deve estar na posição superior do ramo, permitindo desta forma que o ramo superior esteja paralelo com o ramo inferior, marca 0. Deve-se montar o modelo inferior após o registro da relação intermaxilar do paciente, que pode ser na posição de relação cêntrica ou na máxima intercuspidação habitual, dependendo do caso clínico. Com o articulador invertido sobre a mesa, com o pino de apoio que é parafusado no ramo superior, coloca-se o registro da relação intermaxilar sobre o modelo superior montado e relacioná-lo com o modelo inferior fixado com elástico ou outro método. Coloca-se uma porção de gesso sobre a base do modelo inferior, previamente confeccionado com retenções e hidratado, e parte do gesso nas retenções da placa de montagem do ramo inferior. Fecha o articulador até que o pino guia incisal toque a mesa guia incisal e fixa-se os ramos do articulador com um elástico para prevenir possíveis distorções causadas pela expansão do gesso. Após a presa do gesso, deve-se acrescentar gesso entre os modelos e a placa de montagem e, posteriormente, dar acabamento com lixas para utilização final. Observação: as placas de montagem do tipo trilho permitem a remoção do modelo sem a quebra do gesso e para possível remontagem destes modelos, caso necessite uma revisão do caso clínico.